O coração é um órgão que nos mantém vivos, até depois de morrermos. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Fernando e hoje nós vamos falar sobre as bases da fisiologia cardíaca. Vamos falar sobre a bioeletrogênese no caso do coração. Bom, seguindo com a ideia do meu vídeo anterior, a bioeletrogênese é uma propriedade das células de permitir a passagem controlada dos íons para mudar o potencial elétrico da membrana e gerar um sinal na célula que funciona como uma mensagem a ser transmitida. Se você não viu o vídeo sobre bioeletrogênese que eu fiz, eu vou deixar o link na descrição e eu sugiro que você o veja antes de seguirmos com a nossa aula aqui. São duas as principais diferenças entre o potencial das células nervosas e das células cardíacas. Primeiro, além da participação de sódio e potássio, o potencial cardíaco também necessita de cálcio para ocorrer. E segundo, o coração possui dois tipos de potencial de ação. O de resposta rápida, que é obtido nas células contráteis no miocárdio, e o potencial de resposta lenta, que se apresenta nas células autoexcitáveis. As células contráteis, como o nome diz, são as células que promovem a contração do músculo cardíaco e realizam em si o batimento. Já as células autoexcitáveis são células que compõem as estruturas condutoras do sinal elétrico do coração. E é essa estrutura que coordena o ritmo cardíaco. É legal ressaltarmos que as células autoexcitáveis, na verdade, são células musculares modificadas para a condução elétrica. Ou seja, não são neurônios que realizam o processo. E isso garante uma autonomia do coração em relação ao sistema nervoso. Isso também nos remete à primeira frase do vídeo. Mesmo que o sistema nervoso pare de funcionar, o coração ainda consegue realizar as contrações. E por isso, pessoas com morte cerebral podem ser mantidas vivas por aparelhos. Pois bem, vamos ver como funcionam os potenciais em cada um dos casos nos esquemas a seguir. Vamos começar com a célula contrátil. Ela possui três canais participantes desse processo: os canais de sódio, potássio e cálcio. O início da geração do sinal é muito parecido com o da célula nervosa. Um estímulo faz abrir os canais de sódio, permitindo sua passagem e tornando o interior da célula positivo, na etapa de despolarização. Ao atingir seu patamar máximo, esses canais são inativados e abrem-se os canais de saída de potássio, liberando e iniciando a etapa de repolarização. Após a primeira queda na voltagem da membrana, os canais de entrada de cálcio se abrem para a entrada de cálcio na célula, mantendo o potencial de membrana relativamente equilibrado, na etapa conhecida como platô. Os canais de entrada de cálcio se fecham. Contudo, os canais de potássio continuam abertos e o fluxo de saída não para. A repolarização é retomada na etapa de repolarização rápida. Enfim, o potencial retorna ao seu ponto de equilíbrio e os canais se aprontam para um novo ciclo. O potencial de ação do neurônio dura cerca de 5 milésimos de segundo, enquanto da célula contrátil dura cerca de 1/10 de segundo. Qual o motivo dessa diferença no tempo? Quando o músculo esquelético é ativado diversas vezes em sequência, ele sofre a chamada tetania, em que as unidades de contração do músculo estão todas ativadas e assim o músculo não consegue realizar mais contrações. Como exemplo, quem pratica musculação e faz repetições demais, no momento ele não consegue mexer o membro que ele estivesse exercitando. Se ele estiver fazendo muito exercício de bíceps, no momento ele deixa o braço travado. Disso, dá-se duas razões para a existência do platô. Primeiro, se o coração sofresse tetania, ele pararia sempre que aumentasse sua frequência. E teríamos um infarto toda vez que tomássemos um susto, por exemplo. A outra razão é que o tempo extra para o novo potencial é o suficiente para fazer o miocárdio se relaxar por completo. E assim, cada batimento pode empurrar o máximo de sangue por vez. Bom, agora vamos falar sobre a célula autoexcitável. Na célula autoexcitável estão presentes também os canais de cálcio e potássio. Só que a diferença está nos canais de sódio, chamados canais IF.
O I é de corrente, como na física, e o F é de fane, porque os pesquisadores que descobriram a ação do canal acharam bastante curioso e então deram o nome de fane. O ciclo começa quando o potencial da célula atinge seu mínimo, abrindo os canais IF. Com isso, o sódio entra lentamente até que se atinja o limiar de ativação. O intervalo até o limiar é chamado de potencial marca-passo. Quando esse limiar é atingido, os canais IF são fechados e abrem-se os canais de cálcio. Estes farão disparar a voltagem da membrana e gerar a despolarização da mesma. No momento em que se atinge o pico de voltagem, os canais de cálcio se fecham e abrem os canais de potássio. Assim, o potássio sai, a membrana é repolarizada e então os canais de potássio se fecham novamente. A diferença aqui é que, em vez de retomar um potencial de repouso, os canais IF são ativados assim que a voltagem cai de novo e retoma-se o ciclo de ativação elétrica da célula. Podemos ver que a célula autoexcitável consegue manter o constante trânsito de íons na membrana e assim permite a ativação continuada do músculo do coração. Para saber mais sobre o assunto, eu recomendo vocês que busquem os livros Fisiologia do Guyton, de Silverthorne e também o Margaridas, que vai dar mais detalhes sobre esse processo. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Não se esqueçam também que tem um blog Fisiologia para Leigos. E até a próxima com mais um vídeo aqui no Conexão em Ciência. Tchau!